Hoje eu vou falar sobre essa preciosidade de filme chamado A Missão, uma obra cinematográfica baseada nas missões jesuíticas espanholas do período colonial. O filme foi produzido no ano de 1986, tendo direção de Roland Joffé e roteiro de Robert Bolt. A belíssima trilha sonora foi composta por Ennio Morricone, que tem em seu currículo filmes como Era uma Vez no Oeste, Django Livre e Cinema Paradiso. No elenco, Jeremy Irons interpreta o jesuíta Gabriel, Robert De Niro é o mercenário Rodrigo Mendonça, o jovem Liam Neeson é o padre Field e Ray McAnally é o cardeal Altamirano. O filme contou ainda com a participação de indígenas colombianos do grupo Uananá. As filmagens foram feitas na Argentina, Colômbia e Brasil, precisamente na região das Cataratas do Iguaçu. Rodrigo Mendonça é um mercenário espanhol que captura indígenas na região das Reduções para vender como escravos em Assunción. Gabriel é o jesuíta enviado para substituir um padre que foi morto pelos Guarani ao tentar fundar uma missão além das cachoeiras. Ao retornar para Assunción, após mais uma de suas viagens de apresamento, Mendonça descobre um caso entre sua mulher e seu irmão mais novo e acaba assassinando-o em um duelo. Consumido pela culpa, ele se autoexila em um mosteiro e é neste momento que a vida dos dois personagens se cruzam, quando Gabriel sugere que ele expie por seu pecado juntando-se à missão que pretende fundar. Mendonça segue então com o padre Gabriel e, numa espécie de penitência, leva atado em seu corpo os apetrechos militares e a rede que utilizava para capturar os indígenas. Em determinado ponto, eles encontram os Guarani, que reconhecem o espanhol como seu algoz. Depois de um breve momento de tensão, um deles utiliza a faca que carregava para cortar a corda, liberando Mendonça de seu fardo. Já vivendo com os Guarani, Mendonça passa por profundas transformações, enquanto auxilia os padres na construção da missão de São Carlos e decide se tornar jesuíta. Enquanto isso, o cardeal Altamirano chega a Assunción, enviado pelo Vaticano para verificar a situação das reduções que estavam em território negociado por Portugal e Espanha através do Tratado de Madrid. Na verdade, sua função era de garantir a desocupação do local, mas ao visitar as missões, ele se impressiona com o nível de organização existente dentro desses lugares. Falhadas as tentativas de negociação para que os grupos desocupassem as terras, a ordem do Vaticano era de que os jesuítas retornassem imediatamente para a Espanha, mas Mendonça renuncia ao voto de obediência para ajudar na luta armada junto com os Guarani. Já Gabriel é contrário à decisão do conflito armado, mas também não obedece à ordem superior e decide ficar com os indígenas até o fim. Em Assunción, um grande exército é formado para invadir as reduções, que acabam sendo totalmente devastadas. Na missão de São Carlos, Gabriel e Mendonça resistem cada um à sua maneira, mas acabam sendo mortos pelas armas dos espanhóis. Altamirano então lamenta o desfecho trágico e, numa espécie de confissão de culpa, questiona se não teria sido melhor para os indígenas que nunca tivessem cruzado com os europeus. A cena final mostra as crianças que ainda restaram nas missões partindo em busca de um novo lugar para viver. As missões jesuíticas, ou reduções, existiram nas colônias portuguesas e espanholas e foram possibilitadas com o advento da Companhia de Jesus. Criado pelo militar e religioso Inácio de Loyola, este órgão foi o responsável pelo treinamento, bem como pelo envio dos jesuítas que ficaram responsáveis pela construção das reduções. Dentro delas, os trabalhos eram extremamente organizados e mesmo a arquitetura de suas construções eram feitas de modo a manter a disciplina dos indígenas nas lavouras e também nos estudos, que incluíam ensino religioso, arte e música.
É importante destacar que, para muitos desses indígenas, viver nas reduções era o último recurso para escapar da escravidão, pois com a conversão, eles também deveriam abrir mão de seus costumes milenares. O filme tenta retratar a segunda fase das missões, que foi de 1682 a 1756, quando já haviam se expandido pelo território da Argentina, Paraguai e sul do Brasil. Elas formavam verdadeiras cidades, com milhares de habitantes e até autoridades representantes dos povos indígenas, embora visualmente essas características não fiquem muito claras no filme. É especificamente no final desta fase que o enredo da obra se baseia. Foi no ano de 1750 que Portugal e Espanha resolveram uma questão de limite territorial que já se prolongava por muito tempo. Através do Tratado de Madrid, os dois países negociaram a troca da colônia de Sacramento pela região onde se concentravam 7 das 30 missões espanholas. Com este acordo, a região onde hoje fica o Rio Grande do Sul passaria a pertencer aos portugueses, que praticamente definiriam os limites atuais do Brasil, enquanto uma parte do que hoje é o Uruguai iria para domínio espanhol. Assim como no filme, os jesuítas espanhóis foram ordenados a se retirar das missões junto com os Guarani. A maioria chegou a obedecer ao Vaticano, porém, autoridades indígenas se recusaram a deixar para trás as cidades com suas plantações e criação de gado. Alguns chegaram a tentar negociar com a coroa espanhola para não serem expulsos, porém, isso só adiou um pouco mais o embate que aconteceria entre os índios e o exército. Ainda que no filme o conflito armado ocorra de forma muito rápida, a chamada Guerra Guaranítica, na verdade, é formada por uma série de batalhas ocorridas entre 1753 e 1756. Nelas, os espanhóis foram seguidamente derrotados pelo exército guarani, até se juntarem aos portugueses em 1756 na Batalha de Caiboaté. É importante saber que nenhum dos conflitos armados aconteceu dentro dos limites das reduções. E logo que foram avisados sobre sua derrota, os últimos moradores abandonaram as cidades, partindo para as missões do lado espanhol. Uma última observação importante diz respeito às duas missões retratadas na obra. A primeira é a de São Miguel, visitada pelo cardeal Altamirano. De fato, ela tornou-se grandiosa na época, sendo uma das mais resistentes à expulsão. Suas ruínas ainda podem ser visitadas na região do Rio Grande do Sul e dão a dimensão do quão sofisticadas para a época eram as construções. A outra é a que foi construída pelo padre Gabriel, chamada de São Carlos. Embora tenha existido uma missão com este nome, ela não estava envolvida nos conflitos, pois se localizava na Argentina, que continuou sendo domínio espanhol. E se você se interessa por história do Brasil, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos para saber mais sobre esse tema. Até breve!